Então, boa tarde para quem está aqui, boa tarde para quem está assistindo depois, bom dia, boa noite, não sei que horas que você está assistindo. Dependendo da hora que você está assistindo, você recebe uma saudação diferente. Bom, na aula de hoje, a gente vai trabalhar duas coisinhas. A primeira aula que a gente vai trabalhar é a aula, os exercícios da página 11, certo? A gente vai resolver aqui juntos os exercícios da página 11. Mas eu queria deixar só uma observação aqui na parte da organização das aulas, que eu estou tô planejando aqui uma ideia, e aí quem está aqui vai poder concordar ou discordar. Quem não está, infelizmente, não vai poder votar porque não está aqui. Então, você, infelizmente, se calou para sempre porque você não pode falar. Ok. Pessoal, eu estou planejando fazer uma reunião por semana, certo? Toda semana eu vou fazer uma reunião, e essa reunião vai ser na turma de vocês, vai ser na quarta-feira, certo? Normalmente vai ser nesse horário aqui, de 15h30. Eu estou tentando, eu conversei com a professora Roberta, né, que é a coordenadora de vocês, e eu falei para ela que eu queria esse horário para a gente sempre fazer essas reuniões. E aí, nessas reuniões, a gente vai focar mais na resolução de questões, certo? Pode acontecer de um dia a gente trabalhar, fazer uma exposição de conteúdo e tal, mas a maioria dessas aulas eu vou focar mais em resolver questões, porque a gente não estava resolvendo muitas questões juntos. Então, eu vi que muitos de vocês estavam com dúvidas, e eram dúvidas que a gente poderia tirar resolvendo mais questões. Então, a gente vai separar essas aulas aqui para a gente resolver questões. Como vocês têm duas aulas de ciências na quarta-feira, eu vou postar uma aula de manhã, certo? E à tarde a gente vai postar, a gente vai fazer a reunião para resolver questões, certo? Então, conta como duas aulas aí. A de manhã vai ser uma videoaula explicando conteúdo, e à tarde a gente vai tirar dúvidas e resolver questões. Quem está aqui, está tudo bem para você? Você está de acordo ou você não concorda? Você pode discordar, mas você vai estar errado. Estou brincando, gente, você pode discordar. A gente pode conversar. Não é uma ditadura ainda. E aí? Todo mundo entendeu como é a história? Ainda, vai. Sim, Então pode ser assim? Vocês concordam? sim, tudo bem. Beleza. Então, a gente vai fazer assim. Hoje a gente vai resolver essas questões e expor um pouco de conteúdo, porque a primeira aula não tem como a gente só resolver questões, né? Mas eu posso, por exemplo, deixar questões além das do livro. Desculpa. Eu posso deixar questões no sistema, entendeu? Então, essas questões a gente pode comentar. Mas as questões que eu for deixar no sistema, eu deixo na aula de segunda-feira, que aí vocês têm segunda, terça e quarta, até de tarde, para resolver as questões, certo? Do sistema. E sempre que eu terminar o conteúdo, que tiver um exercício depois daquele conteúdo, a gente vai fazer esses exercícios aí, aqui do livro de vocês. No caso, como eu postei já a aula de teníases e eu já tinha postado a aula de esquistossomose, a gente vai resolver aqui os exercícios da página 11, beleza? Então, eu vou sempre tentar postar, deixar programado para 8 horas da manhã, a aula já está disponível para vocês, para que vocês possam assistir a aula e aí vocês tirarem as dúvidas à tarde. Hoje é porque foi uma situação excepcional aqui, foi uma correria durante a manhã, então não deu para eu postar cedo, mas eu vou tentar sempre deixar a aula programada para o dia seguinte, já no dia seguinte vocês já terem acesso às 8 horas da manhã. Aí vocês vão ter bastante tempo aí para assistir a aula antes. Belezinha? Então vou transmitir aqui o nosso quadro para que a gente possa fazer o acesso aqui. Tá, então eu coloquei aqui para ficar mais organizado. E aí no final da aula eu vou exportar essa imagem aqui do quadro e eu vou postar o vídeo lá no plural e eu vou mandar junto esse quadro aqui para vocês, para que vocês tenham acesso a ele, caso vocês queiram conferir as respostas e não quiser assistir o vídeo todo de novo, vocês têm o quadrinho lá com as respostas das questões. Ah, e mais uma coisa, peraí, que eu
Eu tinha esquecido. E agora eu lembrei e esqueci de novo. Eu tô começando a ficar muito velho, né? Depois eu lembro, quando eu lembrar, eu falo. Mas é alguma coisa em relação a isso aqui. Enfim, vamos prosseguir. Pessoal, peguem aí o livro de vocês, quem não pegou ainda, na página 11, e a gente vai começar aqui a resolver as questões. Então, ação, página 11, questão 1. Os ambientes aquáticos, nos quais são encontrados caramujos que servem de hospedeiro intermediário para os vermes da esquistossomose, são popularmente conhecidos como lagoas de coceira. É comum, nas regiões onde a incidência dessa verminose é maior, as pessoas usarem em referência ao que se aventura. Desculpa, vamos lá, voltando, que eu me perdi. É comum, nas regiões onde a incidência dessa verminose é maior, as pessoas usarem, em referência aos que se aventuram a entrar nesses ambientes, o dito: se nadou e coçou, é porque pegou. Beleza. Então, a letra A, o item A, diz o seguinte: qual é a relação da esquistossomose com essas expressões populares? Pessoal, quem for aí dar sua opinião, ligue o microfone, porque eu não consigo ver o chat. E aí, pessoal, qual é a relação entre a esquistossomose e a expressão lagoa de coceira e se nadou e coçou é porque pegou? É porque eu não fiz ela, mas eu acho que deve ser por causa que os locais, tipo rio, lagoa, esses lugares que as pessoas vão nadar, é onde mais se Prolifera. prolifera, E professor, exatamente, Hum, e os professor, é caramujos porque que transmitem. eles sabem que naquele lugar tem esse negócio aí, e quando a pessoa pega, o principal sintoma é quando fica coçando naquele lugar. Fica coçando, coçando, hum, coçando. é um sintoma da contaminação, então. É. Beleza. Mas como que ocorre a contaminação do ser humano? Você lembra? Através de quê? Fezes, tipo assim, uma pessoa que já pegou, aí tipo assim, a pessoa caga em algum lugar lá, faz, as fezes dele tem contato com a água e contamina a água de novo. Sim, ela contamina a água com o quê? Com um bichinho aí lá, É a cercária, que aí ela vai e penetra na pele? Mas a aí ela vai cercária pro só surge depois de caramujo, quê? ela Não, vai pro caramujo. Ela vai pro caramujo, depois ela sai e vai caçar outro hospedeiro. beleza. O ciclo é esse. O ciclo que foi o Arthur, né, que falou. O ciclo é esse. Mas o que a Duane falou é a cercária, né? A cercária que causa a coceira. Mas a cercária só surge quando? Quando que surge a cercária? Quando a reprodu... Ai, não. Com calma, vamos lá. Ó, o Arthur falou aí basicamente o ciclo completo. Então, ó, a pessoa defeca no local inadequado e contamina a água, né? Aí o verme passa pro caramujo e depois ele vai procurar um ser humano. Então, vamos com calma para a gente entender parte por parte. A pessoa que está contaminada e vai fazer suas necessidades no local inadequado, ela vai liberar ovos, certo? Os ovos do verme. Segundo, o que vai acontecer depois? Os ovos eles vão eclodir e vão se transformar em larvas que a gente chama de miracídio, certo? As larvas que eclodem dos ovos são as larvas miracídio. Beleza, as larvas miracídios têm capacidade de infestar seres humanos? Não. Não tem capacidade de infestar seres humanos. Ela precisa infestar quem? O O hospedeiro intermediário, que é o caramujo. que é o caramujo. Muito bem. Infestou o caramujo, lá dentro ela vai se transformar em quê? Na larva Cercária? cercária. Muito bem. A larva cercária tem capacidade de infestar seres humanos? Tem. Tem. Qual é o principal sintoma quando a cercária infesta um ser humano? É a coceira? A Inchaço? coceira na pele, certo? Hum, Então, por que é chamado de lagoa de coceira?
Porque quando Que a pessoa lá, pega, ela começa a se coçar. Exatamente. Então, se nadou e coçou, é porque Pegou. pegou. Então, qual é a relação da esquistossomose com a expressão lagoa de coceira? É porque ela, na porque hora que a pessoa os pega, sintomas que se dá quando pega a doença é de coceira. Isso, então, porque um dos sintomas da. Opa, deixa eu desligar aqui meu touchpad, ele tá ligado. Um dos sintomas da contaminação é a coceira. Na verdade, a contaminação pela cercária, né? É a coceira no local é, onde ela penetrou, né? é banhar. Vou mudar de cor aqui, vou deixar uma cor. Não, laranja é muito berrante. Vou deixar azul mesmo. Beleza. Então, é basicamente isso aí. Pessoal, ó, alguns livros, né? Você vai encontrar outro termo para coceira. Você vai encontrar esse termo aqui, ó. Prurido, certo? Eu vou deixar ele anotadinho aqui e eu vou botar aqui. Coceira é igual a prurido. Vou botar uma setinha aqui apontando. Opa. Ó, a coceira, ela é igual a prurido. Então, se você encontrar o termo prurido, forte prurido, é uma coceira, certo? Nada mais que isso. Tem aqui. Pronto. Vamos ao item B. No item B diz o seguinte: por que a esquistossomose é conhecida popularmente como barriga d'água? Porque as pessoas contaminadas, elas têm inchaço na região do abdômen, por causa do acúmulo de líquido nessa região. Muito bem. Alguém discorda da Duane? Não! A pessoa fica com uma barrigona mais que barriga de quem tá grávida. Porque um dos sintomas finais da esquistossomose, é a ascite. Ó, eu vou colocar aqui a ascite e eu vou explicar vou deixar também anotadinho o que é a ascite. Ascite, que é esse termozinho aqui. Ascite é acúmulo de água na região abdominal. Vou botar assim, que aí fica mais. Beleza. Muito besta, né? Pessoal, questão de doenças, normalmente elas são bem simples, né? Elas são questões bem intuitivas. Normalmente, quando se fala de doença, principalmente de doença por vermes, as respostas sempre são muito parecidas. Questão de saneamento, questão de informar a população, tudo isso aí tipo, muito, Característico. muito característico. Viu questão de verme? Sempre você vai ver algum item falando sobre
saneamento básico, esse tipo de coisa. Porque é basicamente o que dá para explorar disso daí. Certo? Então vamos aqui para a questão 2. A questão 2 a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo, né? Para fazer a questão 2, porque alguns de vocês não assistiram ainda a aula sobre teníase, certo? Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre a teníase. Vou colocar aqui embaixo, que aí fica mais organizado. Vou falar só o básico da teníase, viu? Para não tirar o encanto da aula que vocês vão assistir mais tarde. Ó, a teníase, ela é uma doença causada por vermes, certo? Ela é causada por vermes platelmintos. E aí a gente vai ter duas variedades de vermes que causam essa doença aqui, que causam a teníase. A gente vai ter a verme que causa a doença através do porco, né? Que tem o porco. A gente tem primeiro, eu vou botar o nome do organismo que causa a doença, que é a tênia, certo? A Tenha tênia sólio e a outra é a tenha saginata, sei lá como é. saginata. Isso, É. exatamente. Ó, a gente tem aqui duas variedades de tênia, certo? A gente tem a tênia solium, vou botar aqui tênia solium, e a gente tem a tênia saginata. Eu não lembro se é com 2T, eu acho que é 2T. É um nome estranho. Deixa eu só ver aqui se é com 2T's a saginata ou é... Não, é só com um mesmo. Saginata. Tá. Então, ó, a Tênia solium e a Tênia saginata, elas vão ter uma pequena diferença no seu hospedeiro intermediário, certo? A Tênia solium, ela vai ter preferência por contaminar organismos que são bovinos, certo? Não, a solium é suíno, isso, é porco, suínos, certo? E a Tênia saginata, ela vai ter preferência por infestar organismos bovinos, certo? Então, a tênia, que é a Solium, ela contamina o porco, certo? E a tênia saginata, ela vai contaminar o boi, certo? Então, nós temos aí essa pequena diferença. O que acontece aqui nesses organismos? A tênia, ela possui um corpo totalmente segmentado, certo? O corpo dela é tipo assim, ó. Tem a divisãozinha aqui assim. Tem alguém com o microfone ligado e tá dando... É o Arthur, desliga, Arthur. Peraí. Ó, ela é tipo assim, aí o corpo dela é todo dividido assim, ó. Vários segmentozinhos. Tem vários segmentos separando o corpinho dela, certo? E aí tem aqui a cabeça, né? Tem o colo e tem o restante do corpo. Aí o que acontece? Essa têniazinha aqui, ela fica presa lá na parede do intestino da pessoa. Por que que ela fica na parede do intestino da pessoa? Ela fica na parede do intestino da pessoa porque é lá onde tem a maior quantidade de alimentos já digeridos, né? Ela não quer ter trabalho para digerir esse alimento. Ela vai simplesmente só pegar o alimento já prontinho. Então, o que é que acontece com essa tênia? Nos períodos de reprodução dessa tênia, essa tênia ela é hermafrodita. O que é que isso quer dizer? Ela possui órgãos sexuais masculinos e órgãos sexuais femininos. Então, o que é que acontece? Ela pode fazer a autofecundação, né? Ela pode gerar espermatozoides que fecundem seus próprios óvulos. Então, ela vai liberar partes do corpo dela, certo?
partes do corpo dela vão ser liberadas. Essas partezinhas aqui, ó, são chamadas de proglotes, certo? Proglótides. Essas proglótides aí, elas vão ser liberadas nas fezes da pessoa. Então, às vezes, a pessoa está fazendo suas necessidades lá e percebe que existe assim uns pedaços assim meio esbranquiçado nas fezes da pessoa, né? Tá aqui as fezes e tem um tipo um pedaço assim, esbranquiçado de uma coisa e tal. E aí você fica pensando, ué, o que é isso aqui que tá preso aqui no meu cocôzinho? Aí você fica em dúvida, né? E aí a pessoa vai lá e leva o seu cocô lá pro laboratório e quando vai analisar, é proglótides. Então, essas proglótides aí são pedaços da tênia, né? Então, a pessoa descobre que ela tá com teníase. E aí ela precisa fazer um tratamento. Lógico que para chegar nesse ponto aqui, né, a pessoa já tem outros sintomas de tenias, né? Que vai ser fraqueza, vai ser a pele mais amarelada, já que está sendo parasitado por um organismo que está puxando os nutrientes dele, a pessoa vai emagrecer bastante. Enfim, uma quantidade de sintomas bem grande. Então, quando chega nesse ponto aqui de reprodução, é porque a tênia já está grande, né? Tem tênias que podem atingir até 12 metros, se eu não me engano. 12 metros de comprimento. Então, você pode ficar aí com uma verme de 12 metros no seu intestino. É muita coisa. A tênia recebe outro nome popular, né? Que é o nome de solitária. Por que ela recebe esse nome de solitária? Pessoal, é um verme que pode atingir 12 metros de comprimento. Então, ela não quer competir com outro organismo, né? Então, ela evita que outras tênias se alojem lá no intestino da pessoa. Ela evita que essas tênias sejam uma competidora. Então, ela vive sozinha. Então, é por isso que o nome popular dela é solitária. Beleza? Então, assim, dentro desse grupo aqui, da Tênia Soli e Tênia Saginata, a gente tem ainda uma coisinha diferente para aqui para a Tênia Solium. A Tênia Solium, ela tende a ser um pouquinho pior do que a Tênia Saginata. Por quê? A Tênia Solium, ela pode causar também uma doença chamada de cisticercose. O que é a cisticercose? No ciclo da teníase, a tênia solium usa como hospedeiro intermediário o porco, mas na cisticercose, a tênia solium usa o ser humano como hospedeiro intermediário. Então, em vez de gerar uma tênia aqui no intestino do ser humano, os ovos dessa tênia, eles vão se alojar no sistema nervoso e principalmente no cérebro, né? Quando eu falo no sistema nervoso, eu falo nos nervos, né, da pessoa. E principalmente no cérebro da pessoa. Então, vai ter ovos de tênia alojados no seu cérebro. E isso, com certeza, é muito pior do que ter uma tênia no seu intestino, né? Porque você tendo uma tênia, você toma um remédio ali para matar a tênia e aí morreu Maria Preá, né? Mas quando você tem cisticercose, a história muda de figura. Por quê? Porque ela vai atingir o seu sistema nervoso. Então, a cisticercose, ela pode inclusive matar a pessoa, né? Você morrer de teníase, é só você estando já muito fraco, né? Você tendo outros problemas associados. Mas de cisticercose, não. Cisticercose é muito diferente. A situação aqui muda de figura. Então, assim, essas duas doenças vocês vão ver essas duas doenças vocês vão ver lá no vídeo que eu mandei para vocês. Mas o que é básico desse ciclo aqui é que a Taenia solium usa o porco como hospedeiro intermediário e a Taenia saginata usa o boi. O hospedeiro definitivo desse organismo aqui é sempre o ser humano. Nos dois casos, aqui vai ser o ser humano, certo? O hospedeiro é definitivo. No caso da cisticercose,
o ser humano vai servir como hospedeiro intermediário, certo? Mas aí tem que acontecer uma coisa diferenciada que vocês vão assistir lá no vídeo. Então, sabendo basicamente disso aqui, vamos tentar responder a segunda questão. Se vocês ficarem com muita dúvida, a gente deixa essa questão para depois, para responder ela depois. Mas eu quero que vocês tentem responder. Ela não é difícil, é uma questão bem simples, na verdade. Então, vamos lá. A mãe de uma criança constatou a presença nas fezes do filho de estruturas esbranquiçadas semelhantes a um pedaço de macarrão. Uma vizinha disse a ela que não se preocupasse, pois era pedaço de um animal morto que estava se fragmentando. É correta essa informação? Justifique. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Eu acho que não. Você acha que não, por quê, Duane? Porque você disse que ela é dividida em proglotes, que são Isso. branquiçados. E aí, quando elas são soltadas no intestino, a gente pode, tipo, defecar e elas ir embora. Tipo, entendeu? Uhum. Entendi. Entendi. Então, sim, é exatamente isso. Todo mundo entendeu a lógica? Uhum. Mas, tio, Oi. tipo, já que você disse que é um ser solitário, tipo, a teníase. É teníase que fala? É, a É um Tênia. ser solitário. É, exatamente, desculpa. A tênia é um ser solitário, então quando ela solta esses ovozinhos no intestino, é justamente para ele ir embora quando a gente defecar e tal, ou tem possibilidade de ele, sei lá, eclodir e formar um outro Não, filho? ela só solta as porções finais do corpo dela. E aí nascem outras Ah, lá em cima, entendeu? Vai nascendo entendi. outras, vai sendo empurrada, as do fundo vão Hum, sendo empurradas para fora, entendeu? Mas ela ah, sempre tá, continua com beleza. o mesmo tamanho. Ah, tá, entendi. As estruturas que estavam nas fezes provavelmente eram proglotes de penhas. De penha, né? Que só tem uma. Que estavam infestando, estava infestando a criança. Ou que está infestando, né? Porque ela não morreu, infelizmente, a criança. Tenha que estar infestando. Estou falando francês, está infestando a criança. Então, vou diminuir só um pouquinho aqui. Beleza. Ok, ok, ok. Quem aí estiver anotando, vou deixar um tempinho aqui para você ir anotando. Quando terminarem de anotar, me informem. Eu terminei. Beleza. Pessoal, eu vou salvar isso aqui e eu vou enviar para vocês, certo? Inclusive vai essa parte aqui também, esse mini resumo aqui de 10 years junto, e aí eu vou postar esse vídeo e vou mandar para vocês lá no plural. Ainda hoje eu vou postar isso aqui, viu? E aí, pessoal, quem estiver por aqui, mesmo quem está assistindo aqui a aula agora, por favor, abre lá no plural a aula, porque eu preciso que você veja o conteúdo lá no sistema para eu poder contabilizar a presença de vocês. Beleza? Beleza. Posso encerrar aqui o quadro?
Por mim, sim. Beleza, então vou fechar aqui o quadro. Pessoal, então, a gente vai fazer basicamente isso. A gente vai resolver exercícios nessas aulas, e aí na próxima aula eu vou mandar para vocês é, o conteúdo de ascaridíase, ancilostomíase e enterobiíase, certo? E aí na quarta-feira a gente faz os exercícios que estão faltando, que é o da página 14 e 15, o da 16 e a sessão extra, que está na página 17. Então, vocês vão ter bastante exercício para fazer, e aí na quarta-feira a gente passa aí um tempão resolvendo exercícios, todos os exercícios que a gente tem direito a resolver. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Quem está assistindo agora, vou encerrar aqui. E aí, quem está aqui, tchau também, né? Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.